pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Beatriz, eu sou cartomante e trabalho com foco no público adulto, trazendo clareza e direcionamento. E no vídeo de hoje a gente vai ver aí o que o mês de junho guarda para os aniversariantes. Então, se você está fazendo aniversário esse mês, seja no primeiro dia ou no último, fica aí, esse vídeo é para você. Vamos ver o que o baralho tem para dizer aí para vocês, qual é o recado que ele tem para os aniversariantes de junho. Vamos ver. Aniversariantes de junho. Opa. Nossa, já começamos com uma carta muito interessante para falar sobre aniversário, né? Opa. Caíram aqui muitas cartas. Aniversariantes de junho. Ótimo. Pessoal, eu dei uma adiantada rapidinha aí no vídeo, porque como a tiragem demorou um pouquinho, só pra vocês não ficarem vendo, né, várias vezes aí o processo de embaralhar as cartas. O que a gente tem? Olha, a gente tem esse mês trazendo pra vocês, isso faz total, completo sentido, né, a carta da raposa, ou seja, um mês em que vocês vão estar mais atrativos, mais brilhantes, mais confiantes, né, pensando mais em vocês também, né, é uma carta que traz muito essa energia de... não necessariamente de ego, mas assim, onde a gente tá se olhando mais, a gente tá se enfeitando mais, se achando mais bonito, até aí mais sensual, né? Então, assim, esse mês ele vai trazer muito essa energia pra vocês, de quem vai estar se achando perfeito, lindo, maravilhoso, e tudo bem, vocês têm que se achar mesmo, faz completo sentido, esse é o mês de vocês. Então, a gente tem algo muito positivo aqui no começo, ao mesmo tempo a gente tem a carta do buquê, ou seja, a gente vai ver aqui o florescimento de algumas coisas foram plantadas, né? Nesse baralho, o buquê, na verdade, são rosas dentro de um jardim, então acaba mudando um pouco o sentido. E a gente tem aqui o que? O florescimento de determinadas coisas, o desabrochar também. Então, quando algo chega no seu ápice de beleza, o seu ápice de cheiro, né? As flores são muito cheirosas, então, assim, vai ser o mês para vocês aproveitarem e começar, não vou dizer nem começarem projetos, mas levarem projetos que vocês já tinham lá atrás ao momento de ápice deles, né? Expondo mais, colocando isso mais para fora de vocês. Então, esses projetos, eles por si só, já vão chegar nesse mês com essa energia de ápice, de florescimento, de, assim, o grande momento deles. Então, não é só vocês que vão estar com esse brilho, não vou dizer assim, no auge da beleza, mas em um momento de muita visibilidade, né? Vocês vão estar nesse momento, sim, mas não só vocês, mas também aquilo que vocês cultivaram e plantaram lá atrás, né? Esse mês isso chega ali numa potência muito grande, muito alta. Então, a gente vê aí, né, que não é só vocês que vão estar com essa atração da carta da raposa, mas tudo que vocês tocam, tudo que vocês trazem, então trabalho, relações, sejam de amizade, amorosos, família, tudo isso vem muito positivo para dentro desse mês, né? Aqui a gente tem a carta dos peixes, falando mais no sentido financeiro da coisa. Então, assim, para quem está se atentando mais a isso, a trabalho, está investindo mais em projetos que vão render algo financeiro, a gente tem sim esse mês muito positivo nesse sentido para gerar lucro ou gerar benefícios, né? Como a gente está dando uma geral aqui na vida de vocês, então a gente pode estar sim falando de outras coisas que não sejam só financeiras, né? E o mês vai trazer isso. Quando vocês atingem esse auge, o resultado desse auge, dessa visibilidade, dessa atração, né, desse magnetismo do mês, é o quê? É o benefício, são as benesses, são, enfim, o lucro, né, coisas bem nesse sentido. O mês ele vai caminhar também um pouco aí para questões um pouco introspectivas, tá? Mas vocês olhando para si, resolvendo aí as próprias questões, então talvez uma fragilidade emocional possa sim atingir vocês aí ao longo do mês, vocês vão se sentir mais sensíveis, né? Um pouco mais vulneráveis. Então, assim, pode ser que vocês se ofendam muito fácil com coisas que normalmente não ofenderia, não machucaria, não magoaria. Esse mês pode sim estar trazendo uma certa sensibilidade nesse sentido. Até porque, como vocês vão estar mais atrativos, ou seja, tem mais olhares para vocês, tem mais pessoas falando sobre vocês. E isso pode ali causar um certo desconforto, um certo descompasse, onde vocês vão até em determinado momento, diria que mais pro final, fazer um movimento introspectivo,
né? Um movimento de se fechar mais, né? E a gente tem de fundo aqui a carta da... Não, esqueci o nome da carta, gente. A carta da chave, desculpa, foi só um lapso de memória. A gente tem a carta da chave, então falando o quê? Sobre início de coisas, atividade, posicionamento ativo, vocês tomando as rédeas da própria vida, né? Algo se abre, uma oportunidade se abre nesse mês, né, para vocês. Creio que isso tem, assim, muito a ver com a relação de ser o mês de nascimento de vocês, então é um momento de mais autonomia, de mais autoconfiança, né, também. Quem não tem o costume de tratar o seu aniversário dessa forma, esse mês vem para mudar essa concepção, né? Tem muita gente que não gosta aí do próprio aniversário, mas esse mês vem muito para mudar essa concepção e tornar em algo positivo, né? Então, use essa energia principalmente da carta da chave, onde a gente fecha portas e abre outras, a gente começa coisas novas, inicia coisas novas com uma autoconfiança e um protagonismo muito grande, ou seja, é você quem começa a sua história, é você quem faz ela, é você quem faz as suas oportunidades, né? As portas lá na frente, você começa a abrir de agora. Então, a carta da chave vem muito nesse sentido. Vamos ver mais o que o baralho tem para dizer para vocês. Porque até agora só coisas positivas, né? Mesmo que a gente veja um pouco uma energia mais introspectiva em algum momento, ainda assim a gente tem aqui só cartas positivas, um recado super positivo aí para vocês. Vamos ver o que o baralho tem para dizer para os aniversariantes desse mês. Deixa eu ver aqui. Nossa, às vezes as cartas elas se embolam uma nas outras, que só parando para ajeitar de novo. Ótimo. Também é um mês em que vocês vão começar a tomar mais as rédeas das coisas, principalmente no que se trata do âmbito interno, pode ser o âmbito interno de vocês, né, vocês com vocês mesmos, mas também pode ser aí no sentido familiar, dentro da casa de vocês. E aí, o que eu tô querendo dizer? Né? Como eu disse, vocês vão tomar a frente, a rédea das coisas, então, que vocês não tinham tanta coragem para enfrentar, né, uma situação que, por exemplo, tá se arrastando há muito tempo dentro da casa de vocês, que não tá legal, tá desconfortável, não tá saudável. Esse mês vocês vão ter energia para poder falar, olha, chega, basta, vamos resolver racionalmente, tá? Isso, vocês tomam a liderança e se propõem a resolver racionalmente essa coisa, né? Conversando, falando sobre, não vou dizer acusando, mas falando, olha, isso aqui é responsabilidade sua, isso aqui é responsabilidade minha. Eu errei nisso, você errou naquilo. Então, assim, aquilo que não estava legal, né, eu digo legal por causa da carta das nuvens, o que estava meio numa zona cinzenta, estava sendo empurrado com a barriga, esse mês tende a acabar, porque vocês tomam a liderança da coisa, vocês colocam um ponto final nessa situação. E aí o que a gente tem, né? A gente tem aqui até então um momento de uma certa instabilidade. Coisas ditas, coisas que são reorganizadas podem sim gerar uma certa instabilidade. E o que a gente tem de resultado, né? A partir desse momento, eu diria que, como a carta dos pássaros está aqui ao contrário, ela tem um pouquinho aqui, um tanto negativo, mas não significa que seja uma carta que está completamente ruim, tá? Até porque nenhuma carta é totalmente boa ou totalmente ruim. Sempre vai depender da caída e da jogada e da pergunta, né? E o que a gente tem aqui? A gente tem a carta dos pássaros trazendo muito essa coisa da comunicação, da fala, de uma troca rápida, né, um tanto quanto rápida. As coisas podem ser até meio que essa instabilidade ela pode vir até desse lugar ali um pouco também da carta do homem, trazendo esse sentido de que às vezes você vai ser imperativo demais, isso pode afastar e machucar o outro, mas aqui na carta dos pássaros vai trazer uma certa rapidez que pode fazer com que determinadas conversas que deveriam ser mais complexas, mais profundas, acabam sendo ditas muito rápidas, e isso vai trazer uma certa instabilidade, porque
foi falado muito rápido, não foi explicado, aí a pessoa entende de uma forma, você fala de outra, isso vai gerando um certo burburinho. Não vou dizer propriamente uma confusão, mas um certo burburinho. E aí a gente tem o que aqui, né? Continuando como uma das cartas finais, né? Ainda falta a última carta, né? A carta de fundo, mas a gente tem aqui a carta do Sol, trazendo um sentido de que vai ficar tudo bem, né? Depois da instabilidade que a gente viu aqui, da zona cinza, que é a carta das nuvens, a gente tem a carta do Sol, trazendo o quê? Coisas boas, né? Tudo foi esclarecido, tudo foi para o seu lugar, né? Pode ser sim que algumas coisas tenham sido aí cauterizadas, queimadas, e isso pode trazer um certo afastamento, uma certa frieza entre você e as pessoas da sua casa, entre você e a pessoa que mora com você, né? Mas a questão é que o problema foi resolvido e tudo está esclarecido. Nada mais falta ser dito, nada mais vai faltar ser consertado. Então, por mais que a gente veja essa certa instabilidade, ainda assim as coisas serão resolvidas, né? Mesmo que não saia ali exatamente do jeito que você imaginou. E a gente tem aqui como carta de fundo a carta dos livros, trazendo o sentido de que essa coisa vai ficar no passado. Essa história vai acontecer, né? De uma forma ou de outra, essa história vai acontecer e essa situação vai ficar no passado para que coisas novas entrem, para que histórias novas entrem, para que essa história avance, né? Principalmente, mais do que coisas novas, a gente vê um avanço dentro de uma situação que, como eu falei, estava ali sendo empurrada com a barriga. Então vamos ver agora o que a gente tem pro final do mês de vocês, né? Qual vai ser o final? Como vai ser, melhor dizendo, como vai ser o final do mês dos aniversariantes de junho, final do mês. Peraí. O meu baralho, gente, ele já tá meio velhinho, como dá pra ver. E aí as cartas, elas amassam com uma certa facilidade. Já não tem mais aquele brilho todo, né, da juventude. O que a gente tem aqui pro final do mês? Pros aniversariantes de junho. Final do mês. Ótimo. A gente tem no final do mês uma continuação, eu diria que dessa segunda leva, né? Dessa segunda fileira aqui que a gente fez. A gente tem o quê? Vocês conseguindo atravessar a carta da montanha, né? E aí, por isso que eu digo, a gente tá falando da situação anterior. Toda aquela coisa que parecia muito complicada, aquela situação que estava sendo ali empurrada com a barriga, que não estava sendo resolvida, ela é atravessada, né? Obviamente aqui com o quê? Com estratégia, com pensamento, com uma certa agilidade, né? Como eu falei ali da carta dos pássaros, isso pode vir a ser um tanto quanto prejudicial, mas ainda assim, você vai pensar como falar ali, juntando com a carta do homem, você vai pensar como falar, vai pensar o que vai ser dito, e com isso você vai conseguir resolver essa comunicação. A gente tem aqui o quê? A necessidade de troca, tá? Para que essa situação seja resolvida. Tem uma necessidade de troca, ou seja, a pessoa fala, você ouve, da mesma forma que você fala, e a pessoa também te ouve. É algo que vai ser construído em conjunto, tá? Não vai ser só você falando ou só o outro falando. Isso vai ser construído em conjunto. E ali podem ser ditos, sim, coisas que vão trazer um certo abalo. Mas eu diria que são coisas que precisam sim ser ditas. Por quê? Se você não estava vendo, ou se a outra pessoa não estava vendo, né, ou não estava sendo dito, porque, enfim, uma das partes não tinha tanta coragem de dizer, quando essas coisas vêm à tona, tende a dar aquele susto, né? A gente assusta, porque não sabia, porque não estava vendo, porque não tinha ideia de que uma coisa estava acontecendo, e isso vem à tona. Não significa que, nossa, vai ser um grande chororô, um grandíssimo problema em que a gente não vai conseguir lidar. Não. Eu diria que é algo menor, bem menor aqui na Carta dos Trevos, né? Um pequeno percalço, uma pequena pedra no caminho que você não estava se atentando, o outro não estava se atentando, isso vai trazer um certo remeleixo ali, né? Nos seus sentimentos que podem, sim, ficar um tanto quanto abalados. Mas como a gente tem, né, e aí confirmando a rapidez ali, a agilidade da carta da raposa e a rapidez da carta dos pássaros, a gente tem até um pássaro passando aqui agora, ó. A gente tem aqui a carta do cavaleiro, trazendo esse sentido de
de coisa fluida, de coisa rápida. Então esse problema, ele vem à tona, vocês resolvem esse problema e ele passa. Ele começa no mês de junho e termina no mês de junho. Então tudo é resolvido, tudo fica bem no final dos contos, né? Até porque a carta do Cavaleiro, ela fala também, ela traz essa coisa da troca de mensagens, né? Notícias que chegam, notícias que, enfim, são enviadas. Então a gente tem essa coisa que, essa energia, né, de mudança e de resolução. No começo do mês e no final do mês, essa coisa passando, ela foi dita, ela aconteceu e tudo já está novamente nos seus lugares. Então a gente tem aí coisas muito positivas, né, ao longo do mês, pro mês de vocês. Sim, coisas novas e coisas boas chegando, vocês no ápice aí dos seus projetos e enfim, da beleza de vocês, né, da atração de vocês, melhor dizendo, mas também tem uma energia que vai pedir aí certa resolução em problemas que estavam sendo empurrados com a barriga e que são totalmente possíveis de serem resolvidos, como a gente viu aqui. Então, gente, essa foi a mensagem de hoje. Parabéns aí para todo mundo que está fazendo aniversário ao longo desse mês, que esse recado chegue para vocês como um presente, né? Uma orientação e um presente para vocês. Lembrando, gente, as minhas redes sociais, elas estão aqui na legenda, tá? O meu número também, para que vocês consigam agendar uma leitura particular, tá certo? E é isso. Ah, já ia esquecer. Os vídeos aqui no canal saem toda terça, quarta e quinta, ou quarta, quinta e sexta, tá certo? Então, ó, um beijinho e até a próxima.